Olá, irmãos. Tudo bem com vocês? Então, eu tenho percebido que cada vez mais tem aumentado entre nós o desejo de saber sobre os dias que nós estamos vivendo. E eu acho muito importante que nós estejamos atentos sobre esses dias que nós estamos vivendo, porque a Bíblia nos fala sobre esses dias. Então nós precisamos conhecer o que a Bíblia está falando sobre esses dias. Há algumas expressões na Bíblia que nós precisamos observar. Por exemplo, fim dos tempos, últimos dias, tempos do fim. Essas expressões se referem à mesma coisa. Quando Jesus veio, o que aconteceu? Jesus veio na consumação dos tempos. Jesus inaugurou o fim dos tempos. O tempo do fim começa com a vinda de Jesus, com a manifestação de Jesus sobre a terra. E a Bíblia nos dá vários toques sobre isso. Os profetas antes de Jesus falam da primeira vinda, como também falam da segunda vinda. Mas eles não falam de forma separadamente, às vezes eles falam de forma que a gente tem que prestar mais atenção para entender quando ele está falando da primeira vinda e quando ele está falando da segunda vinda. E aconteceu em Jerusalém, logo depois que Jesus foi elevado aos céus, o derramamento do Espírito Santo. E naquele dia, quando as pessoas estavam sendo batizadas pelo Espírito Santo e falando em línguas e falando em novas línguas, o apóstolo Pedro se levantou e fez uma declaração e uma referência ao livro do profeta Joel. Então, em Atos capítulo 2, versos 16, nós vimos Pedro falando assim: mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus. Então, está aqui a expressão últimos dias. Pedro identificou aquilo que está escrito lá em Joel, capítulo 2, a partir do versos 28, com aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém, junto com os apóstolos. Então Pedro falou: olha, aquilo que foi dito pelo profeta Joel é isso que está acontecendo agora. Estes são os últimos dias. Uau! Isso é uma coisa muito séria, muito importante. Pedro localizando profecias do Antigo Testamento ou das primeiras Escrituras no tempo em que ele estava vivendo. Mas o apóstolo Paulo também fala sobre isso em Gálatas, capítulo 4, verso 4. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então quando Jesus veio na plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos, últimos dias, são a mesma coisa. E isso o apóstolo Paulo também repete em Efésios capítulo 1, verso 10. Mas o apóstolo Pedro também fala sobre esse assunto. 1 Pedro capítulo 1, verso 20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Quem é que era conhecido antes da fundação do mundo? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, aquele que veio, se fez carne, nos amou e morreu na cruz para nos salvar a mim e a você. 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, nós também temos apóstolo Pedro falando mais sobre esses últimos dias. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, a expressão últimos dias, ou últimos tempos, ou tempos do fim, se refere aos dias em que Jesus veio. Mostra que Jesus, ele veio marcar a história. Então, nós já sabemos, quando passamos pela escola,
que nós ouvimos as professoras ou os professores de histórias dizerem antes de Cristo, depois de Cristo. Pelo menos eles ainda falam dessa forma. Então Jesus marcou a história. Jesus é o centro da história e nós precisamos prestar atenção o que a palavra de Deus nos fala sobre esse tempo. Mateus capítulo 24, nós vamos ver dezenas de versículos tratando de sinais sobre os tempos do fim, sobre o princípio das dores. Mas eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção dos irmãos sobre essa expressão, tempos do fim. Nós estamos vivendo os tempos do fim desde que Jesus veio a essa terra. E quando Mateus 24 fala sobre o princípio das dores, Jesus disse que logo viria o fim. Logo ele voltaria. Então, o que Jesus fez? Jesus marcou a história com o início do fim. E Jesus marcará a história novamente quando ele vir para terminar essa história que ele começou. Então, em Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, presta atenção. O que o autor de Hebreus, né? Eu acredito que foi o apóstolo Paulo que escreveu Hebreus, ninguém diz com certeza sobre isso, mas eu acredito porque eu acho muito semelhante as escrituras de Paulo com o que diz em Hebreus. Então, ele diz o seguinte: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, ou seja, os irmãos das primeiras escrituras, os irmãos daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, eles ouviram a palavra de Deus proclamada pelos profetas. Mas agora Deus está falando através do ministério do Filho. O Filho veio e levantou apóstolos. O Filho veio e levantou, através do Espírito Santo, a igreja. Ele começou a formar o seu corpo na terra. Jesus veio para derrubar a parede de separação entre judeus e gentios e fazer um só povo. Então, nós precisamos prestar muito atenção sobre a importância dos tempos em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os tempos do fim. E nós precisamos estudar sobre os tempos do fim. Estudar sobre os tempos do fim é muito importante para nós crescermos no nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida deve ser fundamentado na oração. Nós devemos preparar o nosso espírito para ser cheio da expectativa da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pensar no futuro é algo que vai nos levar a amar mais a Jesus. Nós vamos precisar conhecer mais a Jesus. Então é importante nós estudarmos esse assunto, principalmente porque nós estamos vendo algumas coisas começando a acontecer em nossos dias. Eu estava pregando essa semana e eu falei com a igreja que eu não esperava ver algumas coisas que eu comecei a ver. Então nós estamos vendo o aumento da iniquidade. Esta semana eu ministrei e falei sobre a questão da cobiça, mas nós temos visto a humanidade sendo tomada por uma fúria, nós temos visto a humanidade sendo tomada por ganância, nós temos visto o aumento da iniquidade. A humanidade está sendo tomada pelo medo. Então isso é uma coisa muito séria. Uma nação se levantando contra outra nação.
Nós vimos uma guerra de interesses nesses dias, mas nós precisamos nos atentar para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitas ideias sobre Jesus e as Escrituras em nossos dias, mas nós precisamos nos voltar para o verdadeiro Evangelho. O Evangelho que vai nos levar à morte do eu. O Evangelho que vai nos levar ao outrocentrismo. O Evangelho que vai nos levar a doar as nossas vidas pelo Mestre. O Evangelho que vai nos levar mais perto do Deus Altíssimo através do seu Filho, Jesus Cristo. Então nós precisamos ser cheios do Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro é aquele que não ama só a si mesmo. Ele é focado em Jesus. O Evangelho verdadeiro, ele tem Jesus no centro. O Evangelho falso, ele está preocupado com o bem-estar do homem. O Evangelho falso coloca o homem no centro de todas as coisas. Mas o Evangelho verdadeiro coloca Jesus no centro de todas as coisas. O Evangelho verdadeiro, ele é baseado no Sermão do Monte, onde Jesus vai falar sobre ser pobre de espírito, sermos pacificadores, chorar com os que choram, onde Jesus vai falar sobre nós amarmos os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Este é o verdadeiro Evangelho. Então, nós temos diante de nós muitas ideias erradas sobre o Evangelho, mas o Evangelho de Jesus vai nos levar à morte de cruz. O Evangelho de Jesus vai nos levar a enxergar o outro, a pensar no outro, a cuidar do outro, a servir o outro. Então é muito importante que nós percebamos a importância de cada um de nós, e principalmente aqueles que têm filhos, aqueles que são pais, a prepararem suas famílias para esse tempo que nós sabemos que não serão fáceis. Nós estaremos vivendo dias difíceis sobre a face da terra. Possivelmente vamos experimentar, dentro de alguns meses, um tempo de bonança, um tempo de paz. Possivelmente vamos experimentar um tempo de tranquilidade, mas nós não podemos nos deixar levar por isso, porque o que nós estamos vendo agora diz claramente para nós que nós precisamos nos preparar para a segunda vinda de Jesus. Nós podemos não saber exatamente quando Jesus vai voltar, mas pelo que nós estamos vendo, não vai demorar. Pelo que nós estamos vendo, e quando eu digo não vai demorar, eu não sei mais se leva 10 anos, não sei. Eu acho que a humanidade, do jeito que está, não vai aguentar muito tempo. Nós precisamos nos preparar. Aqui na Bíblia, 1 Crônica, versos 12, versículo 32, diz: do povo de Issacar, 200 de seus chefes, conhecedores dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus parentes sobre suas ordens. Precisamos conhecer os tempos e as épocas, pois isso vai determinar o que nós vamos fazer. Então, quando nós falamos sobre os tempos do fim, sobre estudar o fim, existe uma palavrinha no meio evangélico chamada escatologia. Escatologia vai falar sobre o estudo do fim, ou o fim de todas as coisas. E essa tribo de Israel, a tribo de Issacar, eles eram conhecedores dos tempos e das épocas. Nós, como povo de Deus, que temos o Espírito Santo, não podemos ignorar os sinais. Nós precisamos estar alertas. Nós sabemos ver quando vai chover. O céu,
escurece, as nuvens ficam pesadas, elas abaixam, e aí nós percebemos que vai chover. Então, quando nós vimos o céu amanhecendo azul, sem nenhuma nuvem, nós sabemos, o sol vai ser quente hoje. São sinais. Então nós precisamos prestar atenção o que está acontecendo na humanidade. Nós precisamos prestar atenção a essas coisas que estão acontecendo em nossos dias. Então nós precisamos ser não só um povo que sabe sobre o tempo do fim, mas precisamos ser um povo que vai viver conforme o tempo do fim. Então, como eu disse aqui, nós precisamos de um estilo de vida fundamentado em oração. Nós precisamos de um estilo de vida fundamentado na leitura bíblica. Precisamos nos dedicar à leitura da palavra de Deus. E eu quero dizer que precisamos aprender a ler a Bíblia desde o Gênesis, lendo todos os dias, não fazendo salada de fruta. Vocês estão entendendo quando eu falo, né? Um dia eu leio isso, outro dia eu leio aquilo. Não, nós precisamos conhecer a história. Nós precisamos ter o entendimento da história. Nós precisamos nos ater à importância da história. Então, nós precisamos começar lá nas primeiras escrituras, Gênesis, Êxodo, e aí virmos lendo livro por livro, os livros escritos por Moisés, os livros históricos, os livros poéticos, os livros proféticos, profetas maiores, profetas menores, e aí nós vamos ver os evangelhos, vamos ver as epístolas, vamos ver os livros históricos, vamos ver as epístolas paulinas, as epístolas gerais, vamos estudar as cartas, vamos estudar o Apocalipse. Nós precisamos ler a Bíblia para nós podermos aprender sobre a história, como que Deus tem trabalhado na história. Então, quando, por exemplo, nós lemos os profetas, nós devemos estar atentos sobre 3 coisas. Os profetas sempre farão, em todos os seus livros, durante o tempo em que eles profetizaram, eles falaram 3 coisas. 3 coisas eles bateram sobre o povo de Israel. Então, primeira coisa, eles procuravam identificar onde o povo de Israel havia quebrado a aliança do Senhor. Olha, vocês quebraram a aliança do Senhor aqui. Segunda coisa que eles faziam, eles chamavam o povo ao arrependimento. Chamavam o povo para voltar às primeiras coisas relacionadas à lei e o compromisso que eles fizeram com Deus. A terceira coisa que os profetas faziam, eles profetizavam sobre as coisas que haveriam de vir sobre a terra. Então, nós precisamos prestar atenção no que a Bíblia está dizendo para nós, o que a palavra de Deus está falando conosco. E isso vai começar a abrir os nossos olhos sobre os tempos que nós estamos vivendo. Então, é um tempo de arrependimento, é um tempo de voltar para o Senhor. A palavra sobre arrependimento tem voltado em nossos dias. Precisamos nos arrepender de um estilo de vida mundano. Precisamos nos arrepender de um estilo de vida de empurrar as coisas com a barriga. Não dá mais tempo para continuar desse jeito. Precisamos voltar ao princípio. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar às práticas das primeiras obras que o Senhor começou a trabalhar em nossas vidas. Precisamos prestar atenção quando a palavra de Deus nos fala sobre essa questão. Antigamente falou Deus pelos profetas, mas agora ele fala por meio do ministério do Filho. Então o Filho trouxe a manifestação do corpo de Cristo, a manifestação da noiva, derramou o Espírito Santo, e eu preciso da igreja, e eu preciso dos irmãos, eu preciso estar ligado aos irmãos, eu preciso andar com os irmãos para discernir o tempo que nós estamos vivendo. Então, presta atenção
no tempo, quanto tempo você tem gastado com coisas que não te levam para mais perto de Jesus. Presta atenção, quanto tempo você tem gastado com coisas que não te aproximam do Senhor Jesus. Eu quero chamar a sua atenção sobre esses dias que nós estamos vivendo. Logo eu vou voltar e vou continuar falando sobre esse assunto. Eu espero que nós possamos estar juntos no próximo momento em que eu estiver pregando novamente. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus. E vamos desenvolver um estilo de vida fundamentado na oração.